A Polícia Federal comunicou ao STF que precisará de mais tempo para concluir as perícias da Operação Sem Desconto, que investiga o roubo a aposentados e também pensionistas do INSS. Segundo a corporação, comandada por André Rodrigues, não há efetivo suficiente para dar celeridade às diligências e análises dos itens apreendidos, em especial material relacionado a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A quebra dos sigilos bancários, fiscal e telemático do filho de Lula segue sob análise. Até o momento, apenas 40% do trabalho pericial foi realizado. No andar da carruagem, a PF não atenderá ao prazo de 60 dias estipulado pelo ministro e relator do caso do INSS na Suprema Corte, André Mendonça. Atualmente, 11 policiais atuam na investigação, número que contrasta com a necessidade do caso, ao menos 40 agentes. Bom, para reverberar os principais fatos do dia, vocês sabem, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então. O nosso time de hoje já está aqui conosco no telão, começando por ela, Fabi Barroso conosco. Fabi, seja muito bem-vinda, boa tarde. Estamos sem o áudio da Fabi, será que é lá? É lá. Então vamos... Vou tentar de novo. Agora foi. Vamos lá, Fabi. Então boa tarde. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Berenice. Boa tarde a todos da nossa audiência. Seja bem-vinda, né, Berenice? Eu nunca fiz um programa, acho que contigo. A não ser você lá em Brasília, como repórter. Então é isso, gente. Vamos embora. Vamos nessa. Conosco também a nossa querida Berenice Leite. Berê, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Geise. Boa tarde para você. Fabi, uma honra poder dividir a bancada aqui com você. Claro, uma saudação especial para a nossa audiência. Então vamos lá, vamos nessa, Fabi. A gente tem então essa questão dentro da Polícia Federal alegando que não tem pessoas o suficiente, funcionários o suficiente para analisar material e periciar tudo isso relacionado ao roubo do INSS. Vale lembrar que nesse caso do INSS também tem ali um destaquezinho para o Banco Master, tem a questão dos consignados, empréstimos consignados do Banco Master, isso também não está sendo tocado, esse assunto não tem sido investigado, tudo meio que parado, e a gente tem um nome especial, o Lulinha, que viajou com careca do INSS, que recebia aí a mesada, né, o dinheiro ali mensal de R$300 mil, enfim, tudo isso por enquanto em stand-by, de acordo com a PF, diretor-geral André Rodrigues. E é interessante, tudo bem, eu sei que esse é um problema real no Brasil, falta efetivo na Polícia Federal, em todas as polícias, aliás, Polícia Estadual, né, falta abertura de concursos, treinamento, tudo isso a gente precisa melhorar. Mas é interessante que justamente neste caso, onde se apura, na Operação Sem Desconto se apura em relação o que está acontecendo com o Lulinha, o que aconteceu com o Lulinha, nós temos o quê? A Polícia Federal pedindo mais prazo. Um ponto que você trouxe que é bem importante, Geise, é a questão de que se trata também de crime financeiro. Os consignados, as aposentadorias, o que aconteceu no INSS, ele tem vínculo com o Banco Master. E isso é interessante porque a apuração de crimes financeiros que dependem, né, de extração de documentos ou o que está em celulares, em aparelhos de computadores, em iPads, né, em laptops, isso dificulta um pouco. Mas os indícios, né, poderia já, inclusive, formalizar o relatório da Polícia Federal, inclusive para dizer, estamos com boa vontade de investigar, tem isso aqui por enquanto. Inclusive para que se determine medidas, né, necessárias, a gente está numa onda necessária de prisão preventiva, né, e essa agilidade nós vimos em outros casos. No 8 de janeiro, embora não houvesse provas, né, olhar os autos ali quase não tem provas, existe uma juntada de documentos, mas a gente precisa sempre fazer esse paralelo, porque aqui se trata do filho do atual presidente da República. Também é preciso fazer um paralelo com a condenação
que fizeram com Eduardo Bolsonaro, que não foi citado, que não teve chance de defesa, foi defendido pela Defensoria Pública da União, que aliás fez uma boa defesa para ele ali, e já houve a condenação. Então, olha só, um crime aqui está lesando o erário e está lesando também os aposentados e pensionistas do INSS, com conexão de crimes financeiros do Banco Master. Do outro lado, nós temos um crime que é até difícil de dizer, né? Um suposto crime de coação, uma coisa estranha. Então, olha como a Polícia Federal e a PGR têm atitudes diferenciadas para a mesma posição, e nem estou fazendo essa equivalência, porque essa equivalência é falsa. Aqui a questão do Lulinha é muito mais preocupante, porque são crimes, né, que usou a influência do pai, né? E isso pode chegar no presidente em exercício. Então, é mais uma característica aí de que, será que não existe mesmo interferência na Polícia Federal? Berê, também quero te escutar a respeito desse tema, tá? Então, esse gancho da Fabi nos faz pensar a respeito de duas alas dentro da Polícia Federal. Já é uma coisa aí sendo especulada, tendo em vista a forma como os processos são tratados. O fato é que, em relação a esse caso do INSS, vale relembrar ainda que não foi prorrogada a CPMI por causa do STF, que barrou aí uma prorrogação. E agora a gente tem essa notícia da Polícia Federal alegando que não há efetivo suficiente para periciar todo o material envolvendo o roubo a aposentados e pensionistas. Pois é, Geise, pegando um gancho no que a Fabi disse em relação a isso, né, a possível interferência, até onde vai essa interferência da Polícia Federal nas investigações, já começa pela direção-geral, né, André Rodrigues, que é um aliado do presidente Lula, a gente não pode deixar de relembrar isso, ele foi coordenador durante a campanha do presidente Lula, da Dilma Rousseff, coordenador da equipe de segurança do presidente da República na atualidade. Agora, é importante dizer em relação a essa questão do INSS que o que está faltando é prioridade. A gente até entende que falta um certo efetivo dentro da Polícia Federal, que o número de peritos está defasado, mas daí dizer, né, buscar mais prazo para a investigação, soa no mínimo estranho. Vamos lembrar aqui que por volta lá do dia 15 de maio, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo, teve ciência, foi avisado 2 semanas depois de que houve uma troca no comando das investigações. Simplesmente trocaram o delegado que pediu a quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente Lula. E essa troca de comando só foi informada 2 semanas depois. Foi quando o André Mendonça pediu uma reunião com a Polícia Federal para entender qual o motivo dessa troca de comando. Distribuíram esse processo para vários delegados e tiraram aquele que estava à frente a par de tudo o que acontece dentro dessa investigação. Então, muito estranho, sob a justificativa de que isso iria para uma coordenação de processos que tramitam em cortes superiores. Agora, outro ponto estranho que eu queria destacar aqui é em relação ao Maurício Camisotti, esse empresário que já apresentou uma proposta de delação premiada e que foi ele que denunciou, inclusive, questões que envolvem o Lulinha, né, as mensalidades de R$300 mil que ele recebia, os valores milionários e as investigações da Polícia Federal cada vez mais apontando o Lulinha como sócio oculto do careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é apontado também como o principal operador desse esquema fraudulento. Então, tudo muito estranho, e finalizo aqui dizendo o seguinte, em relação a esse prazo de 60 dias que foi ali estabelecido pelo ministro André Mendonça, e ao que tudo indica, não será cumprido por incompetência e falta de prioridade. Mas o timing é justamente para não, pelo menos é o que parece, para não prejudicar o presidente Lula, que está numa corrida eleitoral, e é óbvio que esse assunto desgasta o nome dele na campanha. Geise.